Bom dia, irmãos. Aqui Padre José Raimundo, paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiep, em Salvador. Hoje é quarta-feira, na oitava da Páscoa, dia 20 de abril de 2022. Evangelho, Lucas 24, 13 a 35. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele." Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. A liturgia nos propõe hoje a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, maravilhoso texto narrado apenas no Evangelho de Lucas. 2 discípulos estão deixando a comunidade porque resulta insuportável continuar vivendo no lugar em que Jesus padeceu e foi crucificado.
Algum tempo antes, fascinados pela sua pessoa, começaram a segui-lo e estavam certos de que, enfim, haviam encontrado o sentido pleno para as suas vidas. Mas agora, com a morte do Senhor, foram encerradas todas as esperanças. Tristes e desanimados, abandonam a comunidade de Jerusalém e retornam a Emaús, o lugarejo no qual antes viviam. Contudo, não se separam e, sem entender, continuam caminhando juntos. Quem fez a experiência de conviver com o Cristo Mestre e foi por ele um dia cativado, não consegue abandoná-lo jamais e nem abandonar o grupo que o acolheu. Mesmo se afastando por um ou outro motivo, mais cedo ou mais tarde o próprio Jesus reatará o diálogo interrompido e o inserirá de novo na comunidade com alegria. Afinal, é Deus mesmo quem toma a iniciativa de se aproximar, vindo ao encontro de nossas necessidades, angústias e carências. Por outra parte, Ele sempre nos anima a nos aproximarmos dos nossos irmãos e irmãs. Na estrada, Jesus se interessa pela sorte dos discípulos e permite que lhe confiem suas preocupações. Vivo, ressuscitado, mas ainda não reconhecido no caminho, ouve com atenção o desabafo deles e lhes propõe uma outra interpretação dos fatos. Isso acende no coração dos dois uma mudança interior tão intensa que os leva, já revigorados pela palavra ouvida ao longo da estrada, a convidar o desconhecido companheiro de viagem a pernoitar com eles. Fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Estando à mesa, reconhecem o Senhor ao partir o pão, mas ele desaparece de suas vistas. Entretanto, o desânimo anterior dá lugar a uma grande alegria, a ponto dos discípulos retornarem naquela mesma noite radiantes para Jerusalém. Agindo assim, ensinam que o lugar do verdadeiro discípulo é participando da construção da comunidade e não fora dela ou à sua margem. Este texto também nos apresenta as duas partes nas quais se divide a celebração da missa: a palavra, que nos é anunciada pelo próprio Senhor, e a bênção e partilha do pão eucarístico, que de suas mãos recebemos. Ó Jesus, pelas vezes que não aceitei o desafio de permanecer integrado e atuante na minha comunidade cristã, e por desilusão, fraqueza ou comodismo, dela me afastei e não lhe ofereci a minha colaboração, Senhor, perdoai-me e reintegrai-me. Peçamos ao Senhor nesse dia, Ele que coloca esse texto tão belo, a nossa reflexão, que nos faça verdadeiramente responsáveis com a nossa comunidade cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.